Boa tarde. Muito obrigado pela vossa presença. É com grande prazer que damos início à 16ª conversa na Casa da Lusofonia, com o tema Portugal e Brasil, uma relação com o passado, presente e futuro. Toma a palavra o Vice-Reitor para as Relações Externas e aluno, o professor Dr. João Louro Falcão da Silva. Então, boa tarde a todos. Espero estar a ser devidamente disputado. Não sei como é que custa. Bem-vindos à 16ª edição. Parece que foi no outro dia que começámos, mas já vamos em 16 edições destas conversas da Casa da Lusofonia. Novamente, nesta, para mim, é preferida para todos nós, pelo que significa também isso, a versão presencial, embora, por opção, nós estejamos neste momento a transmitir online para precisamente não dar resguardo a algum conforto que alguns preferissem ter de estar a assistir em casa, mas depois a gravação ficará disponível para podermos usufruir dos ensinamentos dos nossos oradores que aqui ao longo destas 16 edições nos têm vindo a acompanhar. A conferência de hoje, não sei se está aqui a ver ou não é, a conferência de hoje é especialmente dedicada à relação de Portugal-Brasil. No passado, no presente e no futuro, e tem aqui um orador de excelência que eu cumprimento com especial afeto por tudo o que tem ajudado nestas relações luso-brasileiras, no desempenho do seu mandato enquanto embaixador de Portugal no Brasil e, em particular, também o tecido universitário e a Universidade de Coimbra. E muito obrigado ao embaixador Luís Fato Ramos por tudo o que tem feito, em especial pela atenção que também tem dado à Universidade de Coimbra, de que é prova a sua presença aqui hoje como ilustre conferencista destas conversas da Casa da Lusofonia. Este agradecimento, e uma vez que muitos dos presentes não estiveram hoje na sala do Senado, por restrições sanitárias, de ordem protocolar, que se alarga também à presença da senhora embaixadora dos Barros, ilustre Consul-Geral do Brasil no Porto, à cerimónia bonita de hoje, que só foi possível também pelo empenho do Sr. Embaixador e da Sra. Embaixadora, em que uma doação simbólica do Museu da Ciência da Universidade de Coimbra, que eu cumprimento pelo seu diretor, o professor Paulo Tricão, ao Museu Nacional, um museu de referência mundial e que, de facto, com aquele incêndio de 2018, deixou a humanidade mais pobre, mas seguramente as crises fazem janelas de oportunidade e a Universidade de Coimbra, pela oferta simbólica, quis mostrar e dizer presente que está solidária com o seu ADN e seguramente essa intensificação da relação entre as vossas instituições, através da Universidade de Coimbra, também produzirá efeitos no reforço das relações entre os nossos povos irmãos. Foi uma cerimónia bonita, simbólica e que lança, de facto, o futuro ancorado num presente que aqui nós testemunhamos e num passado que muito nos orgulha. O tema Portugal e Brasil, relações com o passado, presente e futuro, é um tema caro à nossa Universidade de Coimbra, uma universidade de língua portuguesa por excelência, como nunca me canso de repetir, com uma especial ligação, evidentemente, ao Brasil, com uma significativa comunidade de estudantes brasileiros, que é, aliás, uma estrutura bastante ativa, anteriormente presidida pelo Rafael, que aqui está, hoje também superiormente presidida pelo Filipe Vaz, e o agradecimento pelo empenho e por esta adesão significativa nesta edição das Conversas da Casa da Lusofonia e que desta forma também procura intensificar os laços luso-brasileiros e através da língua portuguesa. Julgo mesmo que esta é a única forma da Universidade de Coimbra se perpetuar nos próximos 731 anos, que é a nossa vida, é por esta valorização da língua portuguesa, sem deixar, obviamente, de cobrir algumas áreas da ciência por outras línguas, designadamente o inglês, mas valorizando sempre esta que também é a nossa matriz histórica e que nos deu orgulhosamente, desde 2013, o título de uma das 5 universidades da Unesco no mundo, mas também esta valorização sempre da língua portuguesa do modo imaterial, que é uma grande mais-valia e que, por esse
lado, eu nunca, enquanto vice-reitor desta universidade, poderei deixar de valorizar devidamente. E para valorizar devidamente esta conferência, nada melhor que um moderador de excelência. Seria cansativo e seria fastidioso eu estar aqui a reproduzir todo o currículo do Francisco Azevedo e Silva, meu querido amigo. É de facto um jornalista de referência. Ele esteve na base, na fundação da TVI, onde foi, aliás, diretor de informação. Esteve na fundação do Jornal do Público, assumiu cargos de alto relevo. Foi diretor adjunto do Diário de Notícias, foi diretor adjunto da Rádio Renascença. Enfim, dispenso-me aqui de reproduzir todo o seu currículo. Atualmente exerce as prestigiosas funções de membro do Conselho de Administração da Entidade Reguladora da Comunicação Social, que é o nosso regulador para a área dos média e onde tem, como eu espero que eu próprio possa ter a ocasião de dizer, ligação também de todo o mundo lusófono por essa via dos média, algo que já me ajudou muito na altura em que eu dirigia o Instituto Jurídico de Comunicação da Faculdade de Direito, então com a presidência do professor Pinto Monteiro, António Pinto Monteiro, um grande nome da nossa casa. E com o encerramento, também não podíamos ficar abaixo, ao contrário da professora doutora Anabela Mota Pinto, uma distinta professora da Faculdade de Medicina, distinto membro do nosso Conselho Geral, que é o órgão eletivo e distributivo do reitor, inspectivo da nossa ação, digamos assim. E seguramente uma querida amiga e alguém de quem espero muito na ajuda à internacionalização neste mandato, mas nos fundos também seguramente. Como explicava há pouco ao Sr. Embaixador, este espaço físico chamamos-lhe mesmo Casa da Lusofonia, embora na verdade a Casa da Lusofonia seja toda a Universidade de Coimbra, mas temos aqui este espaço que é um espaço onde normalmente são acolhidos os nossos estudantes estrangeiros. Somos uma universidade, por definição, aberta ao mundo, é isso que justifica também 731 anos de passado e de futuro. É o espaço onde normalmente é feito todo esse período, mas também tem esta dimensão social, cultural, que aqui tem em sede, podem realizar-se as mais diversas ações e estruturas representativas dos nossos estudantes estrangeiros, não apenas a APEP, que tem aqui um lugar central, mas Erasmus Student Network para os estudantes Erasmus, mais de 100 nacionalidades a estudar na nossa universidade, os comunidades de estudantes cabo-verdianos, timorenses, etc. E, portanto, normalmente, até para valorizar essa dimensão dos estudantes estrangeiros, que são nossos estudantes da Universidade de Coimbra e que levam sempre a Universidade de Coimbra ao seu prestígio, são os nossos maiores cartões de visita da dia no futuro. Gosto que estas conferências com estas personalidades de prestígio, como Vossa Excelência, sejam realizadas aqui. Mas que não sejam, é para todos os estudantes. Uma vez entrado na Universidade de Coimbra, é estudante da Universidade de Coimbra, independentemente de ser uma das 100 e tal nacionalidades que estudam aqui entre nós. Portanto, estudantes nacionais, estudantes estrangeiros, estudantes da UC, estudantes atuais e estudantes antigos. E aqui cumprimento todos os presentes na pessoa do Presidente da Rede dos Antigos Estudantes de Coimbra, o meu querido amigo Dr. Jorge Castilho. E é também uma festa, no fundo, para toda a comunidade académica e, portanto, pessoal não docente, e eu aqui não posso deixar de salientar toda a divisão de relações internacionais, sem a qual esta organização não seria possível, a divisão de comunicação, nomeadamente com a excelência técnica que proporcionará a gravação a seguir, e eu cumprimentaria então todo o pessoal não docente da Universidade na pessoa da minha assessora de lance direito, Silvia Silva, ali presente, tão discreta, quanto competente e eficiente. E os docentes que nos honram, de facto, com a sua presença aqui. Estou aqui a ver a Joana Barbosa de Melo, uma distinta professora da Faculdade de Medicina também, coordenadora das Relações Internacionais, filha de um grande nome da nossa Universidade de Coimbra, que muito valorizava a língua portuguesa e a relação luso-brasileira, e que eu não esqueço, o Dr. João António Pinto Monteiro, que exerce as mesmas funções, mas na Faculdade de Direito, o professor Ibsen Noronha, lembro-me bem da cobertura jornalística que foi dada, que foi o primeiro professor brasileiro na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, e que hoje me honra com a sua amizade, e, por alguma omissão, o professor João Luís Fernandes, subdiretor da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, aqui a título próprio, como detentor da pasta para as Relações Internacionais, e em representação do Sr. Diretor, o Dr. Albano Figueiredo, que não pode estar pelas razões que o nosso reitor, não pode estar, porque está de facto uma cerimónia associada ao aniversário da Faculdade de Psicologia e Ciências de Educação, e tanto o diretor de letras como o reitor ainda não têm
ubiquidade, algo que, enfim, nós também partilhamos e o nosso Filipe Vaz, presidente da APEP, como estudante, mostrando dessa faculdade, jovem na dinâmica faculdade também, não pode estar presente, por isso mesmo há, mas honramos aqui com a sua presença. Dito isto, vamos reforçar esta relação com o Brasil cada vez mais, num ano particularmente importante para a Universidade de Coimbra, também, que é um ano importante para o Brasil, e contem com a Universidade de Coimbra nestes festejos dos 200 anos da vossa independência. Para nós será uma honra podermos associar aos movimentos que vossas excelências considerarem convenientes. Viva a Universidade de Coimbra, viva Portugal, viva o Brasil. Muito obrigado a todos. Toma a palavra o Presidente da Associação dos Pesquisadores e Estudantes Brasileiros, Filipe Vaz. Bom, primeiramente peço licença para quebrar um pouco do protocolo de cumprimentos, para não tornar minha fala um tanto extensa, mas gostaria de cumprimentar calorosamente todos os aqui presentes nesse importante dia, não só pela cerimônia que aconteceu mais cedo, ao meio-dia, na sala do Senado, mas também por essa conversa tão importante que vamos fazer hoje aqui para o dia de hoje. Na tomada de posse da atual gestão da PEB, fiz questão de enfatizar a vontade que essa gestão tem em tornar Coimbra uma cidade cada vez mais conhecida como a capital internacional do conhecimento. Este evento vai exatamente ao encontro disso. Por isso, agradeço ao senhor vice-reitor pelo convite de dividir aqui essa abertura e aproveito para parabenizá-lo pela iniciativa tomada ao desenvolver esses encontros aqui na Casa da Lusofonia. Porque eventos como esse, e o título do dia de hoje resume cirurgicamente isso, nos dão a oportunidade de refletir sobre o nosso passado com olhos atentos, analisando a importância da relação entre Brasil e Portugal. E refletindo com cuidado sobre nossa história, que encontramos um ponto de partida para responder as perguntas do presente. E nesse sentido, a Universidade de Coimbra tem se mostrado um personagem de grande destaque, abraçando os estudantes brasileiros que escolhem Portugal como seu lar no outro lado do Atlântico. Estudantes esses que, além de procurar um lugar para um percurso acadêmico de excelência, muitas vezes também buscam fugir da realidade de crescente desvalorização da ciência e educação que infelizmente vivenciamos hoje no nosso governo, no nosso patrimônio. Portanto, cabe tanto a nós, a PEB Universidade de Coimbra, quanto ao governo brasileiro e português, elencar os desafios percorridos por esses estudantes no presente, para que possamos, em conjunto, fortalecer a relação tão importante entre Brasil e Portugal, gerando conhecimento e tornando o futuro dessas nações cada vez mais promissor. Obrigado. Toma a palavra Francisco Azevedo e Silva, jornalista, conselho regulador da ERS, entidade reguladora para a comunicação social. Boa tarde a todos. O meu papel aqui, mais do que fazer uma intervenção, é de moderador. E por isso eu chamava o Sr. Embaixador de Portugal no Brasil à mesa, se não se importava, e portanto dizer algumas palavras. Tenho apenas aqui algumas breves palavras. Eu queria cumprimentar o Sr. Vice-Reitor para as Relações Externas da Universidade de Coimbra, o professor Dr. João Calvão da Silva, caríssimo amigo, o Sr. Embaixador Luís Faro Ramos, Embaixador de Portugal no Brasil. Cumprimento também a Sra. Consul-Geral do Brasil no Porto, o Sr. Embaixador Emílio da Silva Barros. Também cumprimento a Sra. Professora Doutora Anabela Mota Pinto,
estou ali ver o Sr. Professor Dr. Alexander Kellner, Diretor da União Nacional do Rio de Janeiro, os meus cumprimentos. Sr. Professor Dr. Paulo Trincão, os meus cumprimentos. Todos os presentes, os professores e estudantes. E ainda o Sr. Presidente da Associação Portuguesa, peço desculpa, da Associação de Pesquisadores e Estudantes do Brasil, suponho que disse corretamente tudo bom. Muito obrigado. É com enorme gosto que aqui estou a participar nesta conferência e que agradeço muito o convite. Mais uma, a 16ª, conforme ouvimos há pouco o Sr. Professor João Calvão da Silva, mais uma aqui da Casa da Lusofonia, iniciativa que em boa hora foi lançada pela Universidade de Coimbra. O já vasto conjunto de conferências e debates da Casa da Lusofonia, um trabalho colaborador e de enorme qualidade, é sem dúvida um contributo muito positivo para o desenvolvimento das relações não apenas académicas, mas essencialmente no espaço lusófono. O tema de hoje, Portugal e o Brasil, uma relação com passado, presente e futuro, quase podemos dizer fazer parte de cada um de nós, pela história que nos une, pelo presente que vivemos e de que a forte mobilidade entre cidadãos dos dois países é disso prova, e ainda porque Portugal e Brasil olham para as suas relações como elemento determinante na construção de um espaço mais vasto da lusofonia, como voz ativa no mundo globalizado. Voz ativa pelo seu peso político, económico e social e pela língua que todos falamos. A comunidade brasileira em Portugal é uma das maiores, com um forte peso de estudantes e professores liberais, e a comunidade portuguesa no Brasil está já associada a um significativo investimento empresarial, estimando-se que cerca de 600 empresas de capital português estejam a atuar no Brasil. Tendo referido o peso dos estudantes na comunidade brasileira em Portugal, não posso deixar de destacar a importância do trabalho desenvolvido pelas universidades de ambos os países, assumindo aqui a Universidade de Coimbra um papel de liderança, pioneira que foi e é em muitas áreas, conforme vimos hoje na cerimónia de entrega do espólio pelo Museu da Ciência da Universidade de Coimbra ao Museu Nacional do Rio de Janeiro, uma cerimónia com um simbolismo muito importante e que mostra realmente o papel pioneiro que a Universidade de Coimbra pretende sempre ter nestas relações. Estes dados falam-nos do presente e do futuro, mas eles são também fruto de uma relação com a história. 2022, e o Sr. Embaixador irá com certeza dar mais dados sobre esta matéria, 2022 será aliás um ano de especial significado no aprofundamento das relações luso-brasileiras, sendo Portugal o país tema da próxima Bienal Internacional do Livro de São Paulo. Está também previsto para 2022 o lançamento da 7ª Cátedra de Estudos Portugueses no Brasil. 2022 é ainda o ano do segundo centenário de independência do Brasil, efeméride a que Portugal se associará, comemorando também o primeiro centenário da travessia do Atlântico por Gago Coutinho e Sacadura Cabral. Ao encontro de todas estas iniciativas, para a sua realização e sucesso, existe um importante e excelente trabalho, a maioria das vezes discreto, mas extremamente relevante, desenvolvido pelos corpos diplomáticos de ambos os países. Sei do que falo e por isso não vou pedir a confirmação desse trabalho permanente ao Sr. Embaixador Luís Faro Ramos, nem à Sra. Embaixadora. Faço aqui apenas um parênteses de uma curiosidade e um pouco também por vício profissional. É que fazem também 200 anos, fazem este ano 200 anos, que foi aprovada e publicada a primeira lei de imprensa de Portugal. E farão para o ano 200 anos que essa lei foi transcrita para o Brasil. Foi aprovada no reinado de João VI pelas Cortes Constitucionais. E curiosamente, hoje, numa visita ao arquivo da Universidade de Coimbra, vi que o primeiro estudante brasileiro era de Pernambuco. Ora, são exatamente de Pernambuco os dois jornais que se publicam sem interrupção há 200 anos. Em Portugal havia um, que era da Madeira, que era, salvo erro, a Sentinela do Funchal, mas esse já não existe, já fechou. O Sr. Embaixador de Portugal no Brasil dispensa apresentações. Diplomata de carreira, foi embaixador de Portugal na Tunísia
e em Cuba, esteve nas representações portuguesas de Atenas, Macau, Genebra e Bruxelas, e julgo ser aqui de realçar, até porque estamos na Casa da Lusofonia, o papel desempenhado pelo Sr. Embaixador como Presidente do Instituto de Camões até finais de 2020. Lugar privilegiado como observador e ator das relações bilaterais e multilaterais no espaço dos países de língua portuguesa. Foi durante a sua presidência do Instituto de Camões que se realizou pela primeira vez, julgo que está a ser correto, a celebração do Dia Mundial da Língua Portuguesa, dia consagrado pela Unesco, mais precisamente a 5 de maio de 2020. A iniciativa contou com grande adesão, apesar de, e recordo, nessa altura existirem ainda fortes restrições impostas pela situação pandémica. Queria ainda destacar, ainda no âmbito das relações multilaterais, a assinatura de importantes acordos de auxílio a Moçambique em 2019, na sequência dos ciclones Kenneth e Idai, demonstrando uma vez mais a cooperação e solidariedade no espaço da comunidade dos países de língua portuguesa. Aquelas ocorrências cuja frequência, intensidade e periodicidade têm aumentado, obrigam-nos a que hoje tenhamos presente, quando falamos no desenvolvimento das relações multilaterais, e fica aqui a mensagem, é que tenhamos presentes, dizia, os objetivos de um desenvolvimento sustentável aprovados pelas Nações Unidas. Eles serão certamente um dos pontos-chave da 6ª Cimeira da União Africana e da União Europeia, que está já em preparação, e é um ponto que interessa, pois, suponho eu, e julgo eu, o olhar também nas relações Portugal-Brasil no espaço mais vasto da lusofonia. Mas, por isso, dou a palavra ao Sr. Embaixador Luís Farcão. Bom, parece que então é a minha vez. Não sei se me estão a ouvir bem, porque eu estou habituado a falar ou em pé ou com o microfone, mas parece que a acústica é boa. Muito boa tarde a todas e a todos. Bom, o nosso simpático e generoso moderador já me apresentou, de algum modo, com o passado que eu trago. Eu estou aqui no presente e espero ter futuro também como embaixador de Portugal no Brasil. Sr. Vice-Reitor para as Relações Externas e Alumni da Universidade de Coimbra, Sr. Cônsul-Geral do Brasil de Porto, caro moderador, quer dizer assim, o que eu acabo de conhecer, muito obrigado pelas suas palavras simpáticas, Sr. Dr. Anabela Mota Pinto, Sr. Dr. Alexandre Kellner, que simbolizou há pouco um momento muito importante no relacionamento entre a Universidade de Coimbra e o Museu Nacional do Rio de Janeiro, Sr. Presidente da Associação de Pesquisadores e Estudantes Brasileiros, Senhoras e Senhores, caros estudantes, é sobretudo para vocês que esta conversa faz sentido, e faz sentido para mim. Eu, quando vi conferência e conversas, fiquei muito satisfeito porque permite-nos ter dois momentos. Conferência, eu falo. Conversas, nós falamos. E é muito importante essa interação convosco, obviamente, com o moderador aqui a desempenhar na perfeição o seu papel. Estou mais do que à vossa disposição para depois da minha fala, como se diz no Brasil, interagir convosco em alguma questão que considerem útil para lá esta questão é suficientemente genérica, não é? Passado, presente e futuro, acho que dá para tudo. Portanto, estejam completamente à vontade. Há uma frase icónica sobre o Brasil, cuja autoria é atribuída ao então Ministro da Economia do governo de Fernando Henrique Cardoso, que diz: no Brasil, até o passado é incerto. Esta frase consolidou-se como uma frase antológica para caracterizar a permanente instabilidade do gigante sul-americano. E diz que na sua origem está uma constatação da equipa de Pedro Malan, é deles que estamos a falar, governador do Banco Central do Brasil e depois Ministro da Fazenda de Fernando Henrique Cardoso. E a constatação da equipa de Pedro Malan era que as contas do Estado estavam todas erradas e por décadas haviam sido mal feitas. Verdadeira ou não, esta frase não se aplica ao relacionamento entre Portugal e o Brasil. Entre os nossos países, não só o passado não é incerto, como é justamente esse passado que tem construído e solidificado, ao longo dos anos, um relacionamento singular e de densidade incomparável com qualquer outro que Portugal mantém com países estrangeiros. Temos à nossa frente uma oportunidade única para celebrarmos o passado, festejarmos o presente e projetarmos o futuro desta relação. No passado dia 7 de setembro, teve início o aniversário 200 da Declaração de Independência do Brasil.
tão retratada no famoso Grito do Ipiranga, que tornou o Brasil independente de Portugal. Mas essa foi uma independência com características muito especiais, que não só não inviabilizou Portugal, como viabilizou um Brasil unido e poderoso, que contrasta, como todos sabem, com os seus vizinhos na língua e na dimensão. A festa do Bicentenário será, e assim deve ser, antes de mais uma festa brasileira. Os vínculos especialíssimos que uniu o Brasil a Portugal levaram o Brasil a convidar o nosso país a associar-se às comemorações. Falo-lemos com muito gosto. As celebrações serão muitas e diversas e envolverão instituições como esta universidade, onde tenho o prazer de estar a falar hoje. Como o Sr. Vice-Reitor já teve a ocasião de dizer, certamente que cá e lá, de um lado e do outro do Atlântico, esta universidade estará envolvida em celebrações comemorativas dos 200 anos da independência do Brasil. No próximo ano, nós vamos certamente honrar o nosso passado comum e, ao fazê-lo, teremos uma oportunidade de ouro para projetarmos o futuro, celebrando também o presente. Portugal e o Brasil, como o mundo, mudaram muito em 200 anos. Monarquias transformaram-se em repúblicas, as distâncias ficaram mais pequenas, a democracia chegou. Pode dizer-se que, com altos e baixos, equívocos e esclarecimentos, arrufos e namoros, a nossa relação nunca perdeu o fio condutor que tece cumplicidades e serve de âncora para cimentar o presente e garantir o futuro. Devemos dar o devido desconto, na minha opinião, às muitas frases feitas de um e outro lado do Atlântico, que foram sendo alimentadas ao longo dos tempos e à medida dos momentos mais ou menos bons que um e outro dos países atravessaram. A verdade é que jamais, nem mesmo nos momentos menos iluminados, a relação se degradou a ponto de fazer perigar a estrutura que nos liga. Porque, no fundo, as pessoas é que contam e as pessoas nunca se voltaram as costas. Senhoras e senhores, em que estado é que a nossa relação se encontra no presente? Este ano que estamos a viver, infelizmente ainda atípico, mas já a caminho da normalização que tanto nos faz falta, está a ser um ano de uma pujança assinalável nas relações entre Portugal e o Brasil. Um exemplo. Assim que Portugal aliviou as restrições à entrada de brasileiros no país, assistimos a uma verdadeira corrida aos bilhetes de avião. Nos primeiros 27 dias de setembro, isto foi noticiado na CNN Brasil, por exemplo, entre outros mídia, entraram em Portugal mais de 120 mil brasileiros. Independentemente destes números, que são impressionantes, que refletiram sobretudo entradas de turistas e estudantes, a comunidade brasileira em Portugal é hoje já a maior comunidade estrangeira a viver em Portugal. Quanto ao Brasil, ali vivem e trabalham cerca de 1,5 milhão de portugueses, descendentes e binacionais. As alterações recentes à lei que permite a aquisição da nacionalidade portuguesa, flexibilizando-a, fizeram disparar os pedidos de nacionalidade por parte de cidadãos brasileiros. Nos últimos meses multiplicaram-se as idas e vindas institucionais entre os dois países. O momento mais alto foi a visita do Presidente da República Portuguesa ao Brasil, em finais de julho, acompanhado pelo Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, onde assistiu à reinauguração do Museu da Língua Portuguesa em São Paulo e se reuniu, atentem nisto, com o atual e 3 ex-presidentes brasileiros. E outros membros dos dois governos cruzaram o Atlântico. Do lado brasileiro, o Ministro das Relações Exteriores, a Ministra da Agricultura e o Ministro da Ciência e Tecnologia. E agora o Ministro da Saúde, há 3 dias. Do lado português, os secretários de Estado da Internacionalização, das Comunidades Portuguesas e o Secretário de Estado Adjunto e da Saúde. E antes que o ano acabe, ainda deverão visitar Portugal, entre outros, o Ministro Brasileiro do Desenvolvimento Regional e outros representantes de instituições brasileiras, como o Senado e a Câmara dos Deputados. Ora, isto não é coisa pouca, mas nem é, arrisco-me a dizer, o mais relevante. E porquê é que não é o mais relevante? Porque o mais relevante são as pessoas. E os elos entre as pessoas estão cada vez mais fortes em tantas áreas, das quais eu trago aqui alguns exemplos. Já falei das viagens turísticas e da força das duas comunidades. Não retirei a importância que tem para o relacionamento presente. Unem-nos a cultura e a língua. Existirão no final deste ano, se o moderador permita-me corrigi-lo, mas no bom sentido, 8 e não 7 cátedras do Instituto de Camões no Brasil. De norte a sul, pois pela primeira vez será criada uma cátedra Camões da Universidade Federal do Paraná e que terá o nome do único Nobel da Literatura de Língua Portuguesa. As cátedras Camões
constituem um instrumento, sei bem do que falo, porque fui presidente do Instituto durante 3 anos, constituem um instrumento relevantíssimo para o trabalho de pesquisa e investigação sobre temas passados e atuais relacionados com Portugal, Brasil, mas também a África de língua portuguesa. Estaremos juntos em 2 celebrações culturais e científicas que atravessam o próximo ano. O centenário do nascimento de José Saramago, até hoje, como disse, o único Prémio Nobel em língua portuguesa, literatura, e o centenário da primeira travessia aérea do Atlântico Sul por Gago Coutinho e Sacadura Cabral. Une-nos a paixão pelo futebol. Temos 2 das melhores seleções do mundo. O Brasil, com mais historial, Portugal a ganhar terreno recentemente. Centenas, ou talvez milhares mesmo, de jogadores brasileiros encontraram em Portugal o país da sua projeção e, alguns, uma montra que os levou à fama internacional. Nos últimos anos, em especial, 2 treinadores portugueses tiveram sucesso no Brasil. Um está tendo, o outro teve, e é muito desejado, porque todos os dias quase me dizem que faz voltar o Jesus ao Brasil. Não sou um milagreiro, mas acho que não é muito fácil. Estamos a falar, claro, de Jorge Jesus no Flamengo e do Abel Ferreira no Palmeiras, 2 treinadores que já levantaram a taça dos Libertadores da América, o equivalente à Champions, para quem não sabe, europeia no continente sul-americano. E, obviamente, ninguém esquece o sucesso que foi a passagem de Luís Filipe Scolari por Portugal à frente da seleção portuguesa, que nos levou pela primeira vez à final do Euro. Une-nos o gosto por comer e beber bem. É a unânime apreciação dos brasileiros pela gastronomia portuguesa, incluindo os nossos vinhos e azeites. Este ano aconteceu o que se julgava impensável há anos atrás. Portugal ultrapassou a Argentina nas exportações de vinho para o Brasil, sendo apenas superado nesse capítulo pelo Chile. Descobrimos cada vez mais na área económica e empresarial. A existência de 18 câmaras de comércio portuguesas no Brasil, coordenadas por uma federação, é fundamental para aumentar a nossa capilaridade no país, para ganharmos escala e para darmos a conhecer Portugal aos diversos Brasis. 27 Estados que compõem o Brasil de dimensão continental. Cada Estado é uma realidade diferente. Fala-se muito de São Paulo, fala-se muito do Rio de Janeiro e fala-se bem. Mas, por exemplo, Estados como Minas Gerais ou a Bahia têm mais população que Portugal inteiro. Um mercado muito aberto ao nosso país e imensas oportunidades. Um Estado como o Espírito Santo, o pequeno Espírito Santo, a sul do Rio de Janeiro, tem o fornecimento de eletricidade a mais de 70 municípios, são 75 ou 78, nas mãos da EDP. E por aí vai, como dizem no Brasil. 27 Estados, 27 realidades. Noutras áreas, como a educação, a agricultura, a ciência e a tecnologia ou a defesa, a cooperação cresce a cada dia que passa. Projetos interessantíssimos e estruturais nascem entre instituições públicas ou privadas. Dou aqui um exemplo, que é uma parceria muito positiva e com muito êxito, que é a parceria entre a Embraer e a OGMA, a nossa Oficina Geral de Manutenção Aeronáutica. Dá frutos através, por exemplo, da construção de peças para o avião de carga KC, como dizem no Brasil, 390. Eu há dias tive o privilégio de testemunhar o primeiro voo de uma tripulação da Força Aérea Portuguesa do KC-390 na base aérea de Anápolis. Eles estão a treinar porque Portugal comprou 5 aviões desses ao Brasil. As universidades. Não podia faltar, obviamente, uma referência às universidades das parcerias. Constituem parcerias e intercambiam estudantes e investigadores a um ritmo sustentado e cada vez maior. Não há universidade brasileira onde eu vá que não me refira a cooperação em curso ou vontade de cooperar com universidades portuguesas. Esta prestigiada Universidade de Coimbra é um exemplo. Raro é o brasileiro com quem eu falo, sobretudo da área jurídica, que não me diz, quase de imediato, estudar em Portugal, estudar em Coimbra. Estudar em Portugal, quer estudar em Coimbra. Ou então, eu estudei em Coimbra e quero que o meu filho lá vá estudar também. Senhoras e senhores, e o futuro? Esta relação entre Portugal e o Brasil tem futuro? A resposta só pode ser um entusiástico e enfático sim. O que semeamos dá frutos. E as áreas que referi atrás, entre outras, garantem um futuro robusto ao nosso relacionamento bilateral. Quero-vos falar de uma área a que auguramos um futuro particularmente significativo. Essa área é a área da saúde. Há exatamente 2 semanas, em Brasília, na presença de membros dos governos de Portugal e do Brasil, nasceu a marca Portugal Saúde no Brasil. O que é que isto quer dizer? Basicamente, colocar em rede um conjunto de instituições de matriz portuguesa na área da saúde que existem no Brasil todas há mais de 100 anos, algumas com mais de 150 anos.
governo português, nas áreas dos negócios estrangeiros e da saúde, e também a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. É uma rede que tem um potencial enorme para crescer e prosperar, porque queremos valorizar o trabalho das instituições centenárias que desempenham no Brasil um papel de primeira grandeza na assistência às nossas comunidades e a todos quantos procuram os seus serviços. Fortalecemos laços na área da saúde, unimos esforços entre governos, instituições conhecidas e reconhecidas na área da assistência social, como é a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e os hospitais beneficentes de matriz portuguesa no Brasil. Obviamente, isto não é o menos importante, assim estamos também a dar às nossas empresas uma oportunidade de negócio para a rede hospitalar privada e pública, porque o potencial de cooperação é de facto enorme. E eu não posso encontrar, neste momento em que tanto se fala na cooperação internacional na área da saúde, a diplomacia da saúde, não posso encontrar melhor exemplo para ilustrar o futuro da relação entre Portugal e o Brasil. Caros estudantes, eu termino voltando a Coimbra, esta universidade cuja colaboração com o Brasil tem passado, presente e futuro. José Bonifácio foi equilente. A Universidade de Coimbra foi de grande relevo na formação da elite que levou o Brasil à independência. Tudo isso as pessoas sabem. No presente, que melhor exemplo do que a doação da Universidade ao Museu Nacional do Brasil. Momento feliz a que assistimos esta manhã. Sendo a primeira instituição portuguesa a doar peças para a reconstituição desse museu, admiravelmente dirigido pelo professor Alexander Kellner. Com um passado e um presente desta envergadura, o futuro está certamente garantido. Saibam as instituições dos dois países estar à altura da formidável vontade das pessoas que de Fortaleza a Sines, do Rio de Janeiro a Lisboa ou de Minas Gerais a Braga, cada vez mais cruzam a ponte que une os dois lados do Atlântico e, aqui peço licença ao Vinícius Terra, ao rapper brasileiro, que usou esta expressão tão feliz, e poliglotas na mesma língua, tornam todos os dias mais fortes e inquebrantáveis os laços que nos unem. Muito obrigado. Muito obrigado pela conversa. Queria agradecer, temos 8 cátedras. Temos 6, vamos ter 8. Vamos ter mais 2. Queria salientar esta riquíssima intervenção sobre as relações entre Portugal e Brasil, no espaço de lusofonia, com história e com dados concretos sobre o fortalecimento das relações futuras, que o Sr. Embaixador deu vários exemplos, nomeadamente este último, da construção de uma possível rede hospitalar, com muitas vezes factos que a maioria dos portugueses também desconhecem, que é o facto de existirem várias unidades hospitalares no Brasil há mais de 100 anos, que são portuguesas, e que são informações de enorme importância para todos nós sentirmos realmente esse fortalecimento de laços entre Portugal e Brasil. Eu, como moderador, suponho que haverá um espaço, não sei... Eu daria três questões, porque eu já me passei ao Museu da Ciência pelo Sr. Presidente do Museu Nacional e não queria... E todos queremos ouvir a doutora Manuela. Se pudesses moderar... Três questões. Eu iria... Muito obrigado. Iria a primeira questão. Eu cumprimento o Sr. Embaixador. O título da palestra me lembrou uma frase do imperador da língua portuguesa, o Padre Antônio Vieira, segundo a expressão do Fernando Pessoa, que dizia que o presente nada mais é senão o futuro do passado. Exatamente isso. Queria lembrar também que essas ligações, e é o que eu queria perguntar, diretamente, muito rapidamente, para não tomar muito tempo, sobre a diplomacia universitária. A importância, eu lembro que uma vez me encontrei no aeroporto de Brasília com um antigo reitor da universidade e falamos sobre isso longamente ali à espera do avião, e realmente me pareceu fascinante a ideia da diplomacia universitária, porque une o país no que há de mais interessante, os países no que há de mais interessante, que é a cultura. E depois os portugueses, como eu tenho uma capacidade extraordinária de agregar, só basta dizer que eu sou casado com uma portuguesa, quando vivíamos em Brasília, ela organizava a festa da independência que fazíamos lá em casa. Só mesmo os portugueses para organizar uma festa da independência, o que você estava fazendo lá em casa.
Portanto, essa ideia da diplomacia universitária, se o senhor Embaixador pudesse dar algumas notas, eu acho que enriqueceria muito. Muito obrigado. Junto às três? Escolher as três, talvez seja mais fácil. Certo, não sei se perguntar-se mais alguém que quer pôr uma questão. Sempre para mim, senão eu sou desavergonhado e Não, a senhora Embaixadora. Muito obrigada, Carlos. Gostei imensamente de ouvir o embaixador falando. Mas o que mais me agradou na sua palestra, na verdade, não é uma pergunta, é um comentário. Ter citado um rapper brasileiro, né? Eu também já fui embaixadora em outros países e esse conhecimento como que há de mais genuíno de uma cultura, né, no país onde nós servimos, é a prova de que já se tornou um conhecedor do que é o Brasil. Eu fiquei curiosa para saber como é que teve acesso, se conheceu o rapper, se leu isso. Temos mais, temos o Emicida também, está aqui em Coimbra. Ok, terceira. Não se acanha. Eu vou-me embora já daqui a 10 minutos. Então, eu vou fazer, perguntar ao senhor embaixador o futuro das relações do Brasil na transformação energética e na economia de baixo impacto de carbono. Como é que o senhor vê isso, um tema relevantíssimo, não só para o meio universitário, mas para o futuro das relações? Ok. Numa semana que se inaugura a COP. convém dizer que o Walter é um distinto doutorando da nossa Faculdade de Direito e membro do Conselho de Administração. Walter, membro do Conselho de Administração do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, do BNDES. Do BNDES. E é nosso ilustre doutorando. Portanto, tudo o que puder dizer, isto Pode ser aproveitado. Pode ser aproveitado. Não sei se depois me deixam É um voltar ao distinto Brasil. estudante amigo, mas Muito bem. O objetivo da conversa é esse, né? Então, Claro, podemos... tudo aberto e posso Senhor Embaixador, as três questões. Muito bem, então, em relação à diplomacia universitária, eu acho que as coisas também nisso mudaram muito nos últimos anos. Quer dizer, a maneira como nós encaramos a atividade diplomática, eu chamaria preferencialmente diplomacia 360 graus. E isso inclui tudo. Quer dizer, o diplomata tradicional era mais um diplomata institucional. Não olhava para a economia, não olhava para a cultura, não olhava para a ciência. Acho que hoje em dia isso é felizmente ultrapassado em qualquer país, em Portugal, no Brasil, noutros. E eu preocupo-me em exercer uma diplomacia 360 graus, onde a cooperação universitária ocupa naturalmente um lugar de grande destaque. Eu dei aqui exemplos, mas eu até podia estar aqui quase uma hora a falar de exemplos de cooperação entre universidades brasileiras e portuguesas e de cooperação entre universidades da lusofonia, do mundo luso. Eu não gosto muito da lusofonia porque o luso é a origem do português, mas se não fosse o Brasil, por exemplo, hoje o português, e também sei do que falo, porque fui presidente do Instituto de Camões, se não fosse o Brasil, o português estava acantonado nos 10 milhões de portugueses que vivem por aqui. O Brasil são 220 milhões. O papel das universidades e da partilha do saber e da itinerância da língua portuguesa, lá está os poliglotas, já lhe digo onde é que eu ouvi o Vinícius falar, é também assim, é muito potenciado pelas universidades. E eu digo muitas vezes, quando vou aos Estados e me dizem das universidades, eu quero cooperar, eu já coopero com o Porto, com o Coimbra, com o Minho, com o Algarve, com os Politécnicos, com Setúbal, com Trás-os-Montes, é um exemplo também forte de relação com o Brasil. Ainda bem, vão-me contando, mas por favor não deixem de cooperar, quer dizer, nós aqui facilitamos, na medida do possível, sempre essa cooperação. Então, é importantíssima, já se faz, e aí o que nós queremos, sobretudo, nós, enfim, representantes diplomáticos, do meu ponto de vista, é não atrapalhar. Não atrapalhar, porque as pessoas é que contam, foi o que eu disse aqui. As pessoas contam e quando estamos a falar de instituições de saber, não é? As pessoas contam ainda mais. O Vinícius Terra, eu ouvi dizer isso num live que fizemos a propósito do Dia Mundial da Língua Portuguesa. Nunca mais me esqueci disso, parece que um dia destes tenho que pedir autorização porque ele começa a cobrar algum nível. Mas eu gosto de dizer isso porque acho que é o melhor exemplo da diversidade da língua que nós partilhamos, poliglotas na nossa língua. Ou então, como disse o Eduardo Lourenço, o mesmo sol queimado aqui, não, a mesma pele queimada aqui e ali por sóis diferentes. É outra fase linda sobre a diversidade da língua portuguesa. E é isso, foi assim que o Vinícius Terra falou nessa parte.
Sustentabilidade, preocupação climática e ambiental. Deixe-me dizer-lhe uma coisa, Walter, com toda a sinceridade. Portugal é um país, como sabe, porque vive aqui, estuda aqui, está aqui a fazer a sua vida neste momento, é um país que se preocupa com a sustentabilidade, com a preservação do ambiente, com todas essas questões que estão tanto na ordem do dia. Mas Portugal também é um país equilibrado, é um país que tenta ser objetivo na apreciação daquilo que é o Brasil. Porquê é que eu estou a dizer isto? Porque há uma narrativa em relação ao Brasil, nestas questões, muito contaminada por outras questões, isto era outra conferência, não vale a pena estar aqui a elaborar muito, mas há uma narrativa muito negativa. Eu vivo no Brasil agora há quase um ano. Eu vou-me aperceber, já fui a 12 estados e vejo o que é que os governos, o que é que as entidades estaduais, as tais subnacionais, como vocês dizem, fazem pela preservação do meio ambiente, pela sustentabilidade. E também vejo, claro, declarações sobre esse mesmo tema, que normalmente também não são assim muito oportunas ou felizes. O que é que eu quero dizer? Quero dizer que no balanço, se nós olharmos para este assunto de uma maneira objetiva, nós chegamos à conclusão de que este Brasil pode não ser o Brasil de 92, da Conferência do Rio, mas é um Brasil com alguma responsabilidade, com algumas ações positivas nessa área. E espero sinceramente, dentro de dias, a delegação brasileira à COP, que é uma delegação robusta, que tem o Paulino Carvalho Neto, por exemplo, ex-embaixador em Luanda, que a delegação brasileira mostra o que se faz e que do outro lado, que essas informações sejam recebidas com objetividade e não com aquilo que se costuma chamar o parti pris, é o partido antecipado. Quer dizer, eu acho que nós não fazemos um favor, desde logo a nós próprios, mas a ninguém, se tivermos ideias pré-concebidas sobre determinados assuntos. O que nós temos é que ver, ouvir, analisar e tirar as nossas conclusões. Espero sinceramente que daqui a uma semana, 2 semanas, a imagem brasileira nessa área esteja melhor. Sr. Moderador, à sua disposição. Muito obrigado, Sr. Embaixador. Dava por encerrado a contingência de horas. Estou com impressões altíssimas da Câmara de Comércio Portugal-Brasil, Brasil-Portugal, para propor mais uma questão. Se o moderador não só Eu não sabia que eram só 3. é só para dizer que eu não sou pressionável, mas se o senhor moderador for, é que não foi comentário. Estamos perdoados. Foi só um Sendo comentário. comentário, eu faço uma pergunta. Eu sou o Gustavo Melo, eu sou da Câmara de Comércio Luso-Brasileira. Há 15 anos que vivo entre o Brasil e Portugal. Assisti a uma transformação grande da percepção da imagem que Portugal tem no Brasil. Pergunto ao embaixador Luís Farrand se sente como embaixador que existe um movimento que seja mais definitivo e permanente, não só na área da cultura e da cooperação, mas também na área económica, da transferência do potencial económico brasileiro para a Europa, e que Portugal é o ponto de referência pela língua dessas novas gerações de investidores brasileiros que olham para o mundo e já achando que só o Brasil não chega. Sinto. Obrigado pela questão. Sinto, eu estou há 10 meses e pouco no Brasil, mas sinto nessas minhas visitas, algumas delas já deram frutos, inclusivamente. Nós temos neste momento, aqui em Portugal, o Governo do Ceará a fazer uma missão de negócios. Tivemos a semana passada o Governo da Bahia a fazer uma missão de negócios. Temos a noção de que Portugal não é só Portugal. O Brasil não é só o Brasil, mas Portugal não é só Portugal. Portanto, há aqui uma estrada de tais 2 sentidos, não é? Eu acho que a noção agora é muito presente no Brasil. Quer dizer, Portugal Porto de Sines é um exemplo, a porta de entrada na Europa de produtos brasileiros, mas também uma porta de entrada para o Médio Oriente e para outras áreas geográficas. Portanto, essa noção existe neste momento. Obviamente que o turismo ajudou, as condições que Portugal oferece e o bem acolher, o gostar de comer e beber também é importante. São circunstâncias que vão moldando um novo olhar do Brasil sobre Portugal e eu acho que isso só nos pode deixar satisfeitos. Mas é uma realidade que sim, que eu constato e espero que isso agora não volte atrás, pelo contrário, que se alimente e retroalimente ainda mais.
Mais uma vez, muito obrigado, Sr. Embaixador, pela sua intervenção e pelas suas respostas claríssimas a esta Assembleia, às perguntas feitas e a todos os presentes. E passava a palavra ao nosso speaker. Toma a palavra a professora doutora Gabriela Mota Pinto, membro do Conselho Geral da Universidade de Lisboa. É com muito prazer que aqui estou. Dou as boas tardes a todos e neste encerramento permitam-me começar por cumprimentar o Sr. Vice-Reitor e meu amigo também, o professor João Nuno Calvão, que me deu a honra de estar aqui hoje. E o estar aqui hoje significa que me enriqueci. Enriqueci-me muito porque conheci pessoas muito interessantes. Nós na Faculdade de Medicina estamos muitas vezes algo que fechados no nosso ambiente molecular e clínico e o estarmos muito fechados, abrirmos portas para o mundo nestes encontros internacionais tem grande significado. Embora a nossa rede também seja muito internacional, passa também pela área da investigação. Portanto, acaba por se fechar um pouco. E muito obrigada, Sr. Vice-Reitor, por me ter convidado e quero também cumprimentar o magnífico reitor em seu nome. Cumprimentar o Sr. Embaixador, que muito ouvi e gostei de ouvir, e a sua esposa que o acompanhou e que tive o prazer de partilhar um almoço com ela. Cumprimentar todos os que aqui estão, sem me esquecer de ninguém. E também, portanto, para além do Sr. Embaixador e da Sra. Embaixadora de Portugal no Brasil, peço desculpa do meu engano, e também os professores Alexandre Kellner e o professor Paulo, que acabaram por nos trazer aqui a oportunidade de nos unirmos nesta tarde. E cumprimento todos os outros que aqui estão presentes. Sem eles também estas conversas não teriam tido o dinamismo e o interesse que tiveram. Estar aqui a falar-vos hoje e agora no encerramento significa também que de algum modo teria e gostaria quase que de sintetizar o que é que isso passou. Mas o Sr. Embaixador conversou e antes o nosso Vice-Reitor por nomear tanta coisa que nos encheram, que é quase que impossível eu falar agora e sintetizar todas as áreas em que, como disse muito bem, temos uma estrada de dois sentidos a unir-nos, Portugal e Brasil, e a unir-nos não só na área universitária, na área de ensino, mas em todas as outras áreas que aqui nos uniram hoje, particularmente a 2 de manhã. Foi um simbolismo, mas eu quase que me atreveria a dizer que foi uma semente colocada e que nos vai trazer muitos frutos. Também é meu hábito, não só meu, mas de quase todos os professores, dizer que nós espalhamos as nossas sementes pelo mundo com os nossos alunos, que aqui vêm partilhar o saber e aprender connosco. E ao espalhar essas sementes, estamos a cultivar a possibilidade de crescer lá fora. Queria-vos dizer que esta doação de conchas que hoje aconteceu pode ter sido simbólica, mas foi de facto uma grande semente que esperemos que dê os seus frutos relativamente ao museu e que nós de facto vivemos há 3 anos quase, não é? 3 anos mesmo, há 3 anos vivemos todas aquelas imagens dramáticas e seguramente vai dar frutos porque são pequenos passos que se tornam grandes quando nós de facto os conseguimos motivar com a motivação que já hoje foi expressa, que tanto tem. A relação luso-brasileira tem um passado já longo e é muito relevante no âmbito do relacionamento bilateral, mas tem ainda uma enorme margem para crescer, isso seguramente. Ouvimos agora o Sr. Embaixador nomear inúmeras áreas em que nós, de facto, partilhamos imensa coisa, desde o futebol, que é verdade, desde o futebol, às próprias canções, àquilo que nós aprendemos com o Brasil nas nossas novelas,
novelas que depois começámos a fazer, e é verdade, não é? Temos aprendido tanto de ambos os lados, a eletricidade, áreas de saber imensas que temos vindo a explorar. E é nesta ampla e diversificada margem de crescimento que se inscrevem as parcerias e as partilhas, particularmente no campo do ensino, da investigação e também da inovação. Acabo por relembrar que a nossa relação entre a Universidade de Coimbra e o Brasil tem um impacto marcante, que remonta, como já hoje foi dito, há muitos séculos, e remonta ao século XVI em particular. E reparem que no século XVIII o número de alunos brasileiros que frequentavam a Universidade de Coimbra já prefazia 10%, que é bastante. Hoje são inúmeros os programas de intercâmbio formativos. A Universidade de Coimbra tem protocolos com várias congêneres brasileiras imensas, já hoje foram aqui nomeadas. Partilhamos ciência nos projetos de investigação e na docência. Temos alunos bilateralmente nos cursos de mestrado e doutoramento. Eu própria já tive 2 alunas de doutoramento da Universidade de São Paulo. Atualmente estão inscritos na Universidade de Coimbra, e agradeço também ao Sr. Vice-Reitor e à Direção, ao Departamento de Relações Internacionais, estes números. Temos inscritos na Universidade de Coimbra 27.350 alunos. No total, 22.500 são portugueses deste total de alunos, os restantes são estudantes internacionais. Mas reparem este pormenor: 4.830 são de nacionalidades diversas, sendo quase metade destes estudantes estrangeiros brasileiros. Portanto, nós temos, dos 480 alunos internacionais, temos 2.321 alunos brasileiros. A seguir segue-se Itália, vejam a diferença. De italianos temos 345. Estes alunos frequentam licenciaturas, mestrados, doutoramentos, nas várias unidades orgânicas, com um foco em particular, como também já foi referido, em Direito. Temos 601 alunos em Direito, mas a Universidade, a nossa Faculdade de Letras já ultrapassou um bocadinho. Temos 617 alunos. E temos na Faculdade de Ciências e Tecnologia da nossa Universidade 501 alunos. Portanto, temos 3 focos grandes que, de facto, que dão um enfoque aos alunos brasileiros nestas 3 áreas. E encerramos este dia com a certeza de que, para além dos nossos alunos, vamos dando mais um passo em várias áreas que nos aproximam, que nos enriquecem, pelos laços acrescidos que criamos. Na verdade, o futuro constrói-se no presente e é ajustado pelas memórias e laços do passado. Nós temos sempre referências, desde as nossas famílias à nossa universidade, e é bom que essas referências predominem e que se mantenham. São delas que nós fazemos o presente e que vamos, na verdade, depois construir o nosso futuro. Foi um dia muito enriquecedor. Muito obrigada mais uma vez por ter estado aqui e por eu própria me ter enriquecido. Muito obrigada pela vossa presença. Está encerrada a 16ª conversa. Muito obrigado.